A psicologia política é um campo considerado recente, heterogêneo e plural, formado por diversas linhas teóricas, diversas metodologias de investigação e intervenção. Mas primeiro pode ocasionar um estranhamento, colocar psicologia e política no mesmo plano. Porque quando o psicólogo pensa em política, geralmente tem um preconceito, achando que política refere-se apenas às questões dos partidos, do Congresso ou da corrupção que vemos por aí. Mas não, pensamos a política no âmbito mais micropolítico das configurações de forças e relacionadas ao desejo. Então, uma definição de política poderia ser a ação das relações de forças enquanto investimentos desejantes e que configuram processos instituintes e instituídos. Essas forças assumem distintos graus de organização e resultam na gestão da vida e na produção da subjetividade. Né? Então, dessa forma, a política está difusa em distintas instâncias e não se restringe à participação nas organizações instituídas. E nessa perspectiva, muitas práticas se tornam políticas, pois estão imbuídas de forças, expressam regimes desejantes e governam a vida. Por isso que a gente fala em políticas do cotidiano, da família, políticas do corpo, da subjetividade e do desejo. Ou seja, pensar em psicologia política é trabalhar nessa concepção que provoca o encontro entre desejo e campo social, isto é, psicologia e política. Bom, mas além da disciplina, essa relação psicologia e política é muito mais complexa. Né? A gente pode pensar nas obras e nos trabalhos que fazem uma política da psicologia, no caso, né, uma análise dessas configurações de forças, desses posicionamentos e dos efeitos que determinada linha ou prática da psicologia pode assumir, como também os trabalhos de uma psicologia da política. Né? Então, como exemplo, no behaviorismo, podemos citar o Walden True como a constituição de uma sociedade utópica a partir dos conceitos da análise do comportamento. Podemos pensar em Totem Tabu do Freud como uma psicologia da política, né, na questão das origens da civilização, etc. E também podemos pensar numa outra modalidade dessa relação entre psicologia e política, que é uma psicologia politizada. Uma psicologia politizada é aquela psicologia que assume engajamento, etc., que também é diferente da psicologia política, visto que a psicologia política é uma disciplina de conhecimentos que está se criando. Bom, dessa forma, uma definição que proponho é que a psicologia política tem como objetivo a análise da força em si mesma, sendo campo de análise das configurações de forças que se atualizam nos processos cognitivos, afetivos, comportamentais e de subjetivação, envolvidos no fenômeno investigado. E a psicologia política assume um compromisso ético-político de redução das relações de bloqueio e opressão. Então, é o conhecimento que traça uma cartografia do mapa de forças e diagnostica onde os caminhos estão bloqueados e cortados, fomentando com que o movimento tenha sua difusão e realização, ou seja, sua potencialização. A história da psicologia política ela é longa, por mais que a disciplina tenha uma história curta. Então, para contar um pouco dessa história, separei em 4 tópicos. Primeiro, os precursores da psicologia política. Segundo, a sua fundação. Terceiro, a institucionalização. E quarto, a psicologia política na América Latina. Eu falo em precursores da psicologia política, diferenciando da fundação, porque é uma série de autores que foram importantes para o campo, mas que efetivamente não criaram a psicologia política. A gente pode pensar esses autores fazendo uma subdivisão regional territorial entre 4 distintas regiões ou países. Né? O primeiro, mais importante, é a França, porque a gente tem referenciais teóricos como Durkheim, Tarde e principalmente Le Bon, que foram fundamentais para a constituição do campo. O Le Bon, todo mundo já leu, tem aquele livro chamado A Psicologia das Massas, e é emblemático, né? Porque, de certa forma, analisa esse comportamento regredido, primitivo, dos grandes grupos. Né? E, obviamente, é um trabalho que influencia várias reflexões até hoje, por mais que Le Bon tenha sido um autor eugenista
elitista e conservador. Bom, a Itália também é um país importante para os pilares da psicologia política, porque estudou-se muito as elites políticas. Alguns autores famosos são Pareto, Mosca e Robert Michels. Michels tem um destaque maior, né, porque ele discutiu o que chama-se de oligarquização das minorias dirigentes, que é o fenômeno no qual lideranças de movimentos trabalhistas, que pertencem ao proletariado, ao negociar com as elites, passam a se identificar com elas, resultando assim em uma espécie de aburguesamento. A Inglaterra também é um outro país importante como fundamento da psicologia política. A gente tem autores como Trotter, Wallace e William McDougall. Né? Uma diferença do McDougall é que, ao invés de pensar o comportamento primitivo dos grupos, ele trabalha com comportamento elaborado de grupo. Já o quarto bloco, o que eu categorizo como Alemanha, Áustria e Rússia, temos autores muito importantes que também contribuíram para a constituição do campo. Freud, como todo mundo já conhece, a sua obra social foi referência da primeira época, do primeiro período da psicologia política. Então, moral sexual civilizada, totem tabu, a psicologia das massas, o mal-estar, o futuro de uma ilusão, são textos fundamentais, né? Outros dois autores que são esquecidos, mas são muito importantes, são Marx e Lenin. Lenin abordou questões como a consciência política, a ação coletiva e o comportamento político. Diferente de Le Bon, pensava como que o grupo pode potencializar a organização e processo de conscientização. Então, obviamente, o Lenin deve ser, sim, citado como um precursor da psicologia política. Mas um certo esquecimento maior é feito ao Marx. Marx é pouco citado como um dos fundadores. Mas se pensarmos a psicologia crítica, a psicologia da libertação e toda a psicologia latino-americana, Marx é uma referência importantíssima, né? Então, penso que é um precursor que não pode ser esquecido. Bom, então citei brevemente os precursores, agora falarei dos fundadores da psicologia política. Os fundadores são os que efetivamente criaram a disciplina. E se subdividem em dois países, Alemanha e Estados Unidos. A Alemanha é onde a gente encontra os fundamentos teóricos da constituição da disciplina. Como todo mundo sabe, na década de 30 a gente tinha a ascensão do nazifascismo. Então era um problema concreto que se passava. Então a psicologia política começa com essa problemática com Reich, quando escreve seu livro Psicologia das Massas do Fascismo e cria a primeira revista de psicologia política e economia sexual. Essa tradição instaurada pelo Reich é adotada também por Marx Horkheimer, da Escola de Frankfurt, e Erich Fromm, que escreveu em 1941 o famoso livro O Medo da Liberdade. Bom, mas na Alemanha, infelizmente, não havia só perspectivas críticas contra o nazismo. Também tínhamos autores a favor do nazismo, né, como Popperhalter, que escreveu o primeiro livro de psicologia política em 1932 e fazia uma apologia ao Mein Kampf do Hitler. Ou também James, que escreveu um livro racista chamado O Antitipo. Né? Então é interessante ver que não necessariamente a psicologia política está a favor da liberação e das minorias sociais, mas também assume condutas relacionadas ao extremismo de direita. Né? Bom, mas a história oficial da fundação da psicologia política ocorreu nos Estados Unidos, quando Charles Marion ele quer articular os estudos da ciência política à psicologia. Mas quem efetivamente cria a psicologia política é Harold Lasswell, quando publica o livro Psicopatologia e Política. Esse livro, de certa forma, é uma aplicação da psicanálise para a leitura da conduta dos atores políticos. Né? Então, o Lasswell foi estudar na Europa com Alfred Adler, que era o fundador da psicanálise, e, de certa forma, aplicou a tese da inferioridade social do Adler para o comportamento político. Né? Então, de certa forma, ele defende, né, que há um deslocamento de uma problemática privada para a ação política no espaço público, utilizando uma série de conceitos
da psicanálise, né? Então, além do Lessel, outro marco fundador foi a imigração dos europeus para os Estados Unidos devido à Segunda Guerra, né? Então, a imigração de autores importantes, como também da psicologia social, como Kurt Lewin, Muzafer Sherif, e principalmente Adorno, Erich Fromm e Marcuse. Ou seja, né, esses autores eles migraram para os Estados Unidos e criaram uma produção exuberante que fundou a psicologia política, principalmente na obra A Personalidade Autoritária, de 1950. Esse trabalho é importantíssimo porque Adorno e companhia quiseram estudar o antissemitismo como forma de evitar a constituição de novas personalidades autoritárias. E esse trabalho de 1950 ele retoma toda a tradição da década de 30 instaurada por Reich. O que é muito interessante é que a personalidade autoritária é multimétodos. Então, eles utilizaram entrevistas psicanalíticas, a utilização de testes projetivos e a criação de uma escala no qual se utilizou muita estatística, né? Então, a gente tem o método Quali-Quant, que foi importantíssimo e que mostrou essa originalidade do trabalho de Adorno, né? E, obviamente, né, na síndrome da personalidade autoritária, várias categorias de análise, né, como convencionalismo, submissão e agressão autoritária, superstição, estereotipia, poder e dureza, destrutividade e cinismo, projeção e preocupação exagerada pelas questões sexuais. Então, um trabalho de 1950, nada a ver com o contexto que vivemos hoje, 70 anos depois. Bom, então o que é interessante é que a psicologia política norte-americana ela é eminentemente europeia, mas obviamente também se articulou com os seus estudos positivistas. E foram desenvolvidos também uma série de pesquisas com atitudes sociais, escalas de mensuração, com autores como Thurston, Likert, a famosa escala Likert, Bogados e etc. Então, de certa forma, os autores norte-americanos entendem que há três momentos na psicologia política. O primeiro, que estuda-se a personalidade e a cultura. O segundo, as atitudes políticas e comportamento eleitoral. E o terceiro, a ideologia política. Bom, então entramos agora no terceiro momento, que é a institucionalização da psicologia política. Passamos pelos precursores, pelos fundadores, agora quando se institucionaliza. Então a questão é, quando um campo de conhecimento se institucionaliza, o que é necessário? Lembre-se que o Robert Farr fala que os critérios para a constituição do campo são a oferta de cursos, a publicação de um manual que integre o conhecimento da área, a criação de uma associação e de um periódico acadêmico. Então isso ocorreu em 73, com a publicação do primeiro manual de psicologia política organizado por Jane Knudson. E graças a ela, por esse manual que, de certa forma, organiza os conhecimentos que já estão sendo elaborados, também foi criado em 78 a Sociedade Internacional de Psicologia Política e a sua revista em 79, né, congregando grande parte de autores norte-americanos. Então, de 73 para cá, a gente tem a publicação de muitos manuais de psicologia política nos Estados Unidos, sendo que o mais relevante na atualidade é o de 2004, também chamado Psicologia Política, organizado pelo Jones e pelo Sidanius, que se encontra facilmente para baixar na internet. Então, a psicologia política americana ela é bem plural, né? É positivista, mas também tem seus estudiosos críticos. Ela segue a matriz norte-americana, mas também europeia. Mas lá, que seria o país mais consolidado, no que se refere a essa disciplina, também não há grande consolidação em que se está ainda sendo desenvolvido. Bom, então o nosso quarto tópico agora é a psicologia política na América Latina e na atualidade. Na América Latina, a psicologia política é um pouco mais tardia e ela se constitui como uma resposta à crise da psicologia social. Porque havia, né, um certo descontentamento com uma certa neutralidade, positivismo da disciplina, em que se buscava uma psicologia mais crítica, mais engajada, mais politizada e militante. Lembre-se, né, que nos anos 60 e 70 o continente passava por ditaduras civis militares,
oligarquias repressivas no poder e a miséria que nos marca até hoje. Então, o marco fundador foi a publicação desse livro, organizado pela Maritza Monteiro, Psicologia Política Latino-Americana, no qual há autores importantíssimos até hoje, né? Como o Martim Baró, Pablo Fernandes, Fernando Gonçalves Rey, Elizabeth Lira, etc. Né? E é nesse livro, né, que a gente tem o capítulo, né, o Latino Indolente, no qual Martim Baró discute o fatalismo, uma análise importante para a psicologia comunitária e a psicologia política até hoje. Né? E lembro que o Martim Baró apenas teve um livro publicado no Brasil, pelo meu amigo Fernando Lacerda Júnior, que é esse, né? Crítica e Libertação na Psicologia. Quer dizer, é o único livro do Martim Baró em língua portuguesa, sendo que ele é um dos autores principais para o campo, que infelizmente foi assassinado num massacre em 89 pela oligarquia civil e militar em El Salvador. Né? Bom, então Martim Baró marcou muito o campo, em que, diferente dos Estados Unidos, a psicologia política latino-americana assumiu uma politização, um engajamento maior. Então há uma forte implicação política com as minorias sociais e os processos de transformação social. Então os temas trabalhados no continente referem-se muito à participação política, movimentos de minorias sociais, como o movimento de trabalhadores rurais, de gênero e LGBT, minorias étnico-raciais, atuação do psicólogo nas políticas públicas, temas mais micropolíticos e etc. Então a gente pode pensar que a psicologia política na América Latina, além de ter essa virada política, também mantém um caráter interdisciplinar com outros campos de conhecimento, como as ciências sociais, a antropologia, a história. Ou seja, a nossa disciplina está na encruzilhada, ou uma disciplina na esquina. E do ponto de vista teórico, a gente percebe que há dois momentos principais. Primeiro, uma perspectiva mais crítica, mais marxista, e agora uma perspectiva mais construcionista social, sendo que também temos muitos estudiosos de Foucault que estão trabalhando na psicologia política. Bom, após a publicação desse livro, e no fim da década de 90, o campo tem um crescimento exponencial. No Brasil, a psicologia política foi estruturada a partir do grupo de trabalho da psicologia política da ANPEP. A ANPEP é a Associação Nacional de Pós-Graduação, né, de pesquisadores de pós-graduação na psicologia, e esse GT hoje é coordenado por mim. Então, essa foi a primeira publicação do GT referente à psicologia política, em 96. Em 97, né, os nossos professores, Leôncio Camino, Salvador Sandoval, publicaram esse livro. Em 2001, tivemos a publicação do nosso periódico, a Revista de Psicologia Política, que está sendo publicada até hoje. Em 2000 foi o primeiro congresso de Psicologia Política na PUC São Paulo. E na Argentina também temos o periódico Revista Eletrônica de Psicologia Política, que foi publicado em 2002, então um ano depois do nosso. Em 2011, no continente, foi criada a Associação Ibero-Latino-Americana de Psicologia Política, então, que mostra a consolidação do campo no continente. Né? Não só países da América Latina, mas também os países ibéricos, Portugal e Espanha. Obviamente, eles participam muito menos, e essa criação da Associação Ibero-Latino-Americana de Psicologia Política potencializou a produção de artigos e livros nos países da Latinoamérica, né, como Colômbia, Argentina, Brasil e Chile. Então, desse período para cá, né, publicamos uma série de livros no campo, do qual um que eu organizei foi esse aqui, Psicologia Política Crítica, né, um pouco a ideia foi assumir esse caráter, esse perfil que o nosso campo tem no continente. E no mesmo ano de 2016, publicamos Psicologia, Políticas e Movimentos Sociais, no qual, né, não tem apenas autores brasileiros, mas também esses autores da América Latina e da Espanha, que são nossos companheiros. O último livro de Psicologia Política publicado saiu em 2020, que é esse Psicologia Política e Memória, que foi um produto do GT de Psicologia Política da ANPEP, sendo que a gente pode contabilizar que de
2014 para cá, houve a publicação de mais ou menos 10 livros de psicologia política só no Brasil, né? Então mostra esse grande florescimento do campo, super desejável para a nossa área, né? Bom, então, de forma geral, a psicologia política é um campo heterogêneo, diverso e marcado pelas diferenças regionais de como fazer pesquisas na psicologia política. Ainda não se constitui como um campo consolidado, apresentando assim uma certa porosidade com a psicologia social, e principalmente com a psicologia social crítica e politizada, né? Muita gente confunde a psicologia política com a psicologia politizada, são coisas diferentes. Mas então eu espero que esse vídeo, né, crie alguns alicerces para que vocês se interessem e busquem na rede, né, toda essa publicação e principalmente a revista de Psicologia Política. Obrigado.